E aí, Mateus aqui, e hoje trazendo liturgia diária. Primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos. Hoje fala de Pedro, que Pedro foi pregar a palavra de Jesus aos pagãos, né, às pessoas normais, e aí os líderes religiosos, como sempre, não aceitou. Só que aqui fala a passagem que os líderes começam a aceitar o que Pedro fala, que eles começam a ver, caralho, tem coisa aí. Não é simplesmente a gente não aceitar e vai ficar por isso mesmo. Então eles vão e falam para Pedro: tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Tipo, né? Pô, como é que você faz isso? Tá errado. Aí Pedro fala: não é bem assim, eu cheguei lá e já fui falar com eles, comer com eles. Aconteceu umas coisas para mim lá. Então aconteceu várias coisas antes de eu chegar e ir até eles. E primeiro eu quero contar para vocês uma visão que eu tive. Aí é uma visão que ele tem de uma toalha vindo do céu com vários animais dentro, tipo quadrúpedes, répteis, aves. E aí a voz lá, né, Deus fala com ele: mata e come. Aí ele fala: não, eu não vou matar e comer, na minha boca não entra nada impuro, eu não posso matar e comer esses animais. Aí a voz fala: o que Deus tornou puro, você não tem o direito de dizer que é impuro. E fala isso 3 vezes pra ele. Aí depois que fala 3 vezes, a toalha sobe de novo pro céu, com os animais tudo. Isso aí também é um jeito da gente provar que até Deus queria que a gente comesse os animais, entendeu? Tem escrito isso na Bíblia, então, pra quem é vegetariano e tal, tudo, é meio difícil entender essas passagens, mas na própria Bíblia está falando que um dia Pedro teve uma visão que o próprio Deus falou para ele que era certo comer os animais. Aí Pedro fala que além dessa visão, ele teve uma unção do Espírito Santo que levou ele até a casa das pessoas para poder falar a palavra de Deus para pessoas. Então não foi assim do nada. Aí os líderes religiosos da época, os judeus, aí eles começam a entender que aquilo ali é muito mais forte do que eles estavam pensando, que é muito mais sério, que pode ser mesmo a vontade de Deus. E o que eles estão falando é contrário à vontade de Deus. É um dos primeiros momentos ali que começa a cair a ficha deles, porque então eles queriam matar, colocar na fogueira, torturar. Aí depois que Pedro começa a falar esse tipo de coisa para eles começam a entender. Aí fala aqui no finalzinho: ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica, os judeus, se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Ou seja, Deus está abrindo isso para todo mundo. A gente que está errado de achar que é só para a gente, só para nós judeus, não. Está cada vez mais claro que isso é para o mundo inteiro. E veio mesmo para o mundo inteiro, né? Depois tem o Salmo: minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Que indica que nós devemos viver a nossa vida para Deus. Que a nossa alma tem que suspirar por Deus. É um pouquinho de vento, né? Mas... E por fim, o Evangelho. O Evangelho de hoje fala que Jesus, ele está querendo dizer que ele é a porta, ele é o caminho. Quer dar um exemplo, por exemplo, de um pastor de ovelhas com suas ovelhas. Em verdade vos digo, quem não entrar no redil das ovelhas pela porta, mas por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, ele quer dizer que Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Jesus é o pastor das ovelhas. Os outros que vierem e tentarem entrar por outros caminhos, que no caso ele está querendo dizer os judeus, que fazem vários caminhos ali para chegar até Deus, não é o pastor de ovelhas, não é o certo. Ele, no caso, são os ladrões, os assaltantes. Porque se eles chegarem, as ovelhas vão sair correndo, porque as ovelhas só se apacentam pelo próprio pastor. É isso aí.